Erdi está atrasado, gente. Está vindo, mas ainda não chegou. E no episódio de hoje, o episódio 5, nós vamos falar de livros, contos, romances, distopias. Será que um livro, para ser considerado brasileiro, tem que ser escrito por um brasileiro? Erdi mora longe, ele mora em Massachusetts, o trânsito de lá para cá deve estar muito pesado. É uma alegria poder encontrar com vocês aqui toda semana agora. É um encontro. Seria melhor se nós estivéssemos ali na Leiteria Mineira, com um bom prato do dia na frente, né? Um bife acebolado, com aquele ovinho feito na hora. A gente tem aí um farto terreno para falar sobre essas influências das distopias no mundo. Algumas, de fato, se concretizaram, outras se concretizaram parcialmente, né? Mas outras situações que nós estamos vivendo hoje, nem os escritores mais imaginativos conseguiram prever. Mas nós estamos vivendo hoje uma mistura acho eu, pelo menos, do processo, que não deixa de ser uma distopia. Eu encaro esse livro como uma distopia. 1984, e um livro, eu esqueci o nome do autor, tem outros também, outros livros também que se encaixariam nisso, que depois virou filme com o Tom Cruise, do Minority Report. Esse livro é um livro que eu li muito antes do filme ser lançado, depois eu assisti ao filme, e essa distopia, ela é incrivelmente real. Não só na questão da coisa de você antecipar crimes, isso, né, de você evitar que os crimes sejam cometidos, que seria ótimo, mas na prática você coloca isso na mão do ser humano, vira uma catástrofe. Mas tem umas cenas no livro e do filme também, que o personagem ele é bombardeado por propagandas por onde ele passa. Aí eu li o livro há mais tempo, eu não me lembro dos detalhes, eu vi o filme bem depois, mas já tem tempo também. Mas eu me lembro de uma cena do filme do Tom Cruise numa estação de trem ou numa estação de metrô, uma coisa assim, em que esses, como é que chamam isso? De propaganda eletrônica, estelões de propaganda, ficavam bombardeando, mas eles liam a sua íris e mandavam para você, só para você, a propaganda que teria mais potencial de te levar a comprar alguma coisa, né? Que tinha mais a ver com o teu perfil. Isso é uma premissa exagerada, mas se a gente for observar como estão as redes sociais hoje em dia, não está muito diferente disso. O maior ponto de focal do Minority Report é o seguinte: as pessoas anteveem o crime, então vai lá os policiais e prendem as pessoas que irão cometer o crime. Isso. Esse é o ponto focal em si da história. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, e se for olhar o sistema legal brasileiro, um crime só é considerado crime quando ele sai do planejamento para a ação. Ou seja, planejar um crime não é um crime. Calma, eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, mas do ponto de vista legal brasileiro, no sistema nosso, planejar não é. A execução é. Então, no momento em que você vai executar um crime, aí sim começa. Ah, mas eu comprei um material aqui, eu fiz um plano aqui, eu escrevi, conversei com as pessoas. Isso não é. Mas ao tentar executar o crime, aí sim começa a tentativa de crime. E aí pode já ser uma entra no Código Penal. Já é um crime e, obviamente, até a realização do crime. Ou seja, a tentativa e a realização
são criminalizadas, enquanto que o planejamento e o pensamento, vamos dizer assim, são figuras anteriores, não são. Minority Report coloca justamente a questão dessa antecipação do ato do crime, baseado no que eles irão fazer. E no próprio filme eles fazem uma brincadeira, porque... Brincadeira não, né? O mote do filme é que eles inventam um possível crime futuro do personagem principal para ele ser acusado de um crime que ele iria cometer. É aquela distinção entre texto longo e texto curto. Na cabeça de muita gente, o texto curto é mais fácil, porque ele é curto. Não um conto e muito mais uma crônica. E, na verdade, é um nível de dificuldade diferente. Por quê? O conto... Eu sou leitor de contos, eu não escrevo contos. Eu cometi alguns contos ao longo da minha vida. Foram publicados em antologias, mas eu não sou contista, né? Tenho o maior respeito por quem escreve contos, eu gosto de ler. Acho um gênero fantástico. Um formato, né, literário fantástico. Mas o conto ele é difícil de escrever porque você precisa ter um poder de síntese e de concisão para contar toda uma história e adicionar uma carga dramática, uma carga romanesca, digamos assim, né, ali naquelas linhas, que não são muitas, que muita gente não tem. Você precisa ter cada palavra ser muito bem pesada, porque você não pode se alongar, senão deixa de ser um conto. Então eu vejo muita gente falando, vou escrever contos, que é uma coisa mais rápida. É como a mesma lógica do leitor que acha que um livro fino ele necessariamente vai ler mais depressa ou vai gostar mais do que um livro grosso, porque ele é menor. Que não é verdade. Isso vai depender muito das afinidades dele com aquele tipo de texto que ele no qual ele vai mergulhar. Então, eu já vi pessoas lendo livros de 900 páginas em uma semana, e essas mesmas pessoas pegaram um livro de 90 páginas, 100 páginas, e o texto se arrastou durante um tempo enorme, porque ele não conseguia ir adiante. E com o romance, 2 páginas, volta uma. A lógica é a mesma. Eu vou usar a literatura do Stephen King, uma porque eu li bastante, e ele é um leitor que escreveu muitos contos e muitos romances. Quando eu lia contos, tinha certas características que eu achava muito interessante no trabalho dele, que era, primeiro, a ambientação era muito rápida. Ou seja, rapidamente eu estava no cerne da situação, ou seja, rapidamente a situação problemática da história estava colocada. Era extremamente tenso, ou seja, emotivamente era muito forte, e na maioria das vezes não havia um desfecho. Não havia um desfecho, havia algo que ficava no ar. Aquilo continuou, mas não tivesse terminado, né? Não tem um fim. E quando você chega no romance, óbvio, por causa do livro, né? Ter mais páginas e tudo mais, há uma construção, né? Aquilo vai num crescente, ou seja, a história começa não devagar, mas ela começa suave, vai se apresentando numa suavidade, vai te levando cada vez mais ao problema, aos poucos. Você vê que é um crescente as situações para deixar aquilo chegar ao ponto máximo de tensão, e depois há um desfecho, né? E um desfecho que leva a um fim, pelo menos para aquele livro ou coisa semelhante. Então, é claro que a escrita de um conto e de um romance, elas são profundamente diferentes. O livro brasileiro precisa ser ambientado no Brasil. E aí eu faço a pequena brincadeira, antes de começar o tema. O que é um livro brasileiro? Isso tem a ver com a própria busca de uma parcela mais, digamos assim, culta da sociedade pela identidade nacional, que é algo que vem acompanhando a sociedade brasileira desde as fundações do Brasil independente. Temos que criar
uma identidade nacional para cortarmos o nosso cordão umbilical com a Europa. Mesmo que houvesse essa prerrogativa que começa no movimento modernista, de certa forma deve ter se prolongado por muito tempo, que os livros brasileiros ou produzidos no Brasil deveriam ter um certo sine qua non, havia uma massa de interessados na leitura de livros de fácil leitura, vamos dizer assim. Livros Sim. que não enfoquem nisso. Né? E que encontraram... Mas uma coisa não excluía as outras. Muito antes do movimento modernista havia escritores como José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, que escreviam livros que eram consumidos pelas massas, né, considerando, claro, que as massas naquela época eram muito menores, a população analfabeta era preponderante no Brasil, e que tinham isso. Eu acho que não era nem a questão da ambientação, era mesmo você criar um gênero, uma coisa que fosse totalmente desvinculada da tradição europeia. Muitas ponderações. Nada, né? Não apareceu, não deu as caras. Nem mandou mensagem. A gente vai ter que esclarecer esse mistério depois.